Fala galera, tá começando mais um episódio, o 15º episódio, e hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante para os praticantes de atividade física, para a galera em comum. Às vezes você que está sentindo alguma dor desconfortável, você que pratica musculação, crossfit, seja o que for, se hoje você tá aqui nesse episódio, prende a sua atenção, porque a gente tá com esses dois caras que são referência na área de fisioterapia esportiva. Vamos começar aqui com o Léo. Léo, fala pra galera aí, se apresenta, como é que tá se sentindo hoje aqui? Bom, meu nome é Léo Prete, eu sou fisioterapeuta há mais ou menos 16 anos, formei na EMESCAN, e hoje é uma honra estar aqui com você, poder falar sobre fisioterapia, falar sobre esporte. A gente tem tanto a parte prática quanto a parte teórica também, então acho que vai ser Sim, um papo bom. é muitos anos já na área. Sim, na área de fisioterapia e também competindo para também ter essa vivência no Essa esporte. vivência. E aí, você formou na EMESCAN e decidiu seguir nessa área desde quando você formou? Então, na verdade começou até antes eu sempre com 16, Você 15 sempre anos foi do falava que eu esporte também. quero ser fisioterapeuta. E aí todo mundo perguntava: "Mas fisioterapia?" E isso lá atrás, né, não era uma É, profissão tão comum. assim como a educação física também, tinha Sim, não, vai aqueles faz boatos, direito, faz tinha as odonto, profissões medicina. queridas, mas guarda aí. E Daniel, vamos falar um pouquinho aí, fala pra galera quem é você, como foi entrar aí nesse mundo. Então, meu nome é Daniel Beleza, sou fisioterapeuta há quase 2 décadas, formei um pouco antes do Léo, apesar de parecer mais novo, mas eu formei um pouco antes dele. E também eu segui a profissão de fisioterapeuta, eu estava entre educação física ou fisioterapia, porque eu sempre fui do esporte, né? Do futebol, musculação, e hoje eu pratico crossfit. Então, desde sempre eu trilhei esse caminho de trabalhar com atletas, de trabalhar dentro do esporte, e a fisioterapia abriu esse caminho para gente. Hoje eu atuo muito mais com a fisioterapia esportiva, Sim, assim como o Léo, e, e aí a gente vai conversar agora sobre como a gente pode ajudar vocês com atletas. certeza. E eu conheço já vocês, eu sei que vocês também atendem hoje talvez mais pessoas comuns assim que treinam do que atleta, né? A gente fala dos atletas que são talvez os cara a Fórmula 1 de tudo, o cara atleta do CrossFit, talvez aí no nível máximo ali da prevenção ou de curar alguma dor, algum problema que ele tem. Eu acho que vocês não têm lá no consultório de vocês vai muita pessoa comum também, então você que está assistindo a gente, tem alguma dor desconfortável, alguma coisa, eu vou deixar o arroba deles aqui, onde eles trabalham. Eu te dou essa certeza que vocês vão estar com pessoas de confiança. Depois desse merchan para vocês, Léo, fala aí, como é que foi a virada de chave na sua vida para você começar a fisioterapia esportiva e falar, cara, é isso que eu amo e é isso que eu vou fazer, porque deu certo. Olha Sim, onde você está hoje. sim. E eu fui muito abençoado, porque desde antes de fazer fisioterapia, assim como o Daniel, sempre quis ser do esporte, né? Então acho que todo menino tem o sonho de ser jogador de futebol, mas Papai do Céu não me abençoou com habilidade para poder chegar lá. Até tinha um esforço, mas a habilidade. E aí eu vi na fisioterapia uma maneira de estar presente dentro do esporte. Na época do futebol, mas é muito amplo, Ah, né? então os dois era base futebol, assim, à primeira Sim. vista ali era seguir nesse rumo, E né? como você falou, hoje, cada dia mais, na verdade, né, as pessoas vêm praticando mais esportes. Então, acho que isso é o interessante, e o Daniel acho que pensa da mesma maneira que eu, ele vai ter a oportunidade de falar, mas uma pessoa que pratica 150 minutos de atividade durante a semana, para a gente já é atleta. Já é uma É, pessoa que pode ter alguns benefícios nesse podcast que a gente vai falar sobre prevenção de lesão, e também como otimizar e performar melhor. isso é muito bom. Porque hoje o esporte em si, não só a musculação, o crossfit, a corrida, tem muita coisa que vai subindo no hype e a galera às vezes vai fazendo sem muita orientação e acaba se Exatamente. machucando, né? Exatamente. A gente mora numa cidade que tem essa veia de esportes, né? A gente vê o dia inteiro as pessoas praticando esporte ao ar livre, corrida, beach tênis. Então, é uma cidade que movimenta, que respira o esporte, e a gente tem visto cada dia mais a importância da fisioterapia para que essas pessoas possam manter essa atividade, mesmo que não seja de alto rendimento,
mas o esporte do dia a dia, para que elas consigam ter mais qualidade de vida, melhorar a saúde física e emocional. Top demais. E hoje a gente vai abordar também, para você que está assistindo a gente, dicas para vocês não chegarem numa lesão, né? Igual a gente estava conversando. Muita gente vai, tô sentindo um pouquinho de dorzinha aqui, dorzinha ali, e vai radiando até virar uma Vou inflamação. deixando, né? Eu Vou deixando. deixar, vai melhorar sozinho. E esse assunto para vocês é uma coisa que se eu deixar, vocês ficariam o dia inteiro falando aqui. Mas antes de ir para esse assunto das prevenções, do que o cara praticante pode fazer, eu não poderia de deixar de agradecer os patrocinadores que estão aqui nessa mesa, porque sem eles isso não estaria acontecendo. Primeiramente a RZ, que está fechando 100% comigo aqui, segurança, qualidade, é com eles. O mestre dos suplementos, fornecendo barrinha, whey protein, tudo que você precisar na linha de suplemento está aqui. A São José Manipulações, qualquer manipulado você pode estar lá. Todos eles têm cupom Martinelli e você vai estar levando no precinho em conta. Não se esqueça também de se inscrever no canal. Você que está vendo a gente aqui, se inscreve no canal, curte, ativa o sininho para você não perder tantas informações aqui. E vamos lá. Vamos falar dessa prevenção. E o que você acha que... Vamos começar na elite, os atletas. O que um atleta hoje de fisiculturismo pode estar fazendo para prevenir, vamos supor, um rompimento, por exemplo, que é o nosso maior medo, né? Todos os atletas de fisiculturismo que eu trouxe aqui, eu acho que o maior medo dele é você estar lá no supino e romper um peitoral, ou estar fazendo um rosca Scott e romper o bíceps, que ali a gente sabe que não volta mais. Não sei como é que tá a tecnologia de hoje em dia, se realmente o músculo ele consegue ligar ali e fazer aquele formato de volta, mas acredito que não. Então, como é possível isso, né, na prática? Sim, e já começamos já no Já nível high, começa, é isso aí. Vou começar pelo final. Vai depender muito do grau de rompimento. Se for um rompimento completo, aí se precisa fazer Não volta. sutura e tal, o músculo fica um pouco mais prejudicado pela questão da complacência, de alongamento e encurtamento do músculo na hora da contração. Mas é muito comum no esporte a gente ver o estiramento, que Sim. são a ruptura de algumas fibras, e aí sim a gente consegue, com a reabilitação, com a fisioterapia, voltar à performance normal. Normal. E também pode acontecer o rompimento do tendão, que aí existe a fixação óssea, então também é um procedimento que hoje a medicina oferece alguns recursos para que a gente, da fisioterapia na hora da reabilitação, conseguir evoluir bem. Em termos de função, a função do músculo ela vai voltar 100% ou 99%. Talvez a parte estética, que para fisiculturismo é tão importante, talvez fique um pouquinho prejudicada ali quando a gente tem uma ruptura. Mas para que a gente consiga evitar isso, existem algumas formas de prevenção, né? Como melhora da mobilidade articular, um ganho de amplitude. O fisiculturista ele tem que entender que fazer mobilidade, fazer alongamento é importante para ele. O fisiculturista ou quem quer começar o fisiculturismo e não trabalha essa mobilidade, esse alongamento, não vai ter uma estética corporal tão boa. Vai ter encurtamento, vai ficar com uma postura que não vai ser tão legal para quem quer competir e realmente ter um corpo bem desenhado, né? Top demais. Eu ia até usar essa deixa do Daniel, porque eu competi, né, em 2021 e 2022 no fisiculturismo, e eu percebo que a mobilidade que eu tinha na época me prejudicou muito na Sim, questão das poses, de poses. sustentar. Então, realmente, é algo que quando a gente está treinando, a gente dá foco em outras coisas e acaba esquecendo a mobilidade, eu deixo a mobilidade de lado, mas que também é muito importante. E aí, só para completar, pensando em prevenção e do atleta de alta performance, tanto na educação física quanto na fisioterapia, uma coisa que a gente sempre observa é a questão de volume e intensidade. Se a gente tem um volume e intensidade altos por um tempo prolongado, você está exposto a um maior risco de lesão. Sim. Então, ter esse acompanhamento tanto do educador físico, principalmente do educador físico, em relação a treinos, é importantíssimo para a gente também evitar esses tipos de lesões. lesões. Quando alguém conversa comigo sobre alguma dor ou desse assunto, Bruno, eu acho que eu tô
muito fadigado, tô com medo de lesionar. É igual a gente estava conversando antes, vira um assunto, um leque muito grande, né? Porque você pega para analisar o cara desde o sono, desde a alimentação, desde a periodização dele. E aí você vê um cara que às vezes treina até a falha sempre, não faz um período de recuperativo, que às vezes não tá dormindo direito, e às vezes com o uso de hormônio o cara passa a extravasar demais ali, e como a gente falou, às vezes a vontade, a musculatura vai indo junto, mas a articulação, o tendão, as coisas não aguentam, né? Então, principalmente para você que está assistindo a gente, além de tudo isso que eles falaram como dica de mobilidade, dica de alongamento, que antes no old school mesmo era meio que tinha um preconceito com isso, eu até não fazia, hoje eu faço pouco, deveria fazer mais, mas aqui a gente é sincero com tudo. E é bom ouvir de vocês, porque vocês têm experiência na prática ali, recebendo casos que às vezes o cara ia perder 10 minutinhos do dia dele fazendo uma mobilidade, depois tem que perder 6 meses curando ali, fazendo... Ou até fazer uma cirurgia. Né? Na verdade, ele vai ganhar esses 10 minutos, né? Porque é um período ali curto para que ele consiga trabalhar a mobilidade. Com isso, ele vai ter uma amplitude de movimento melhor, vai conseguir gerar uma maior potência muscular e aí o ganho dele vai ser muito maior. Performance. Então, não só para que ele não gere lesão, não fique parado por lesão, a importância também dele ter uma melhor performance, melhorando todas essas variáveis que a gente tem do corpo, de alongamento, mobilidade. Então, isso vai fazer com que ele ative melhor as fibras musculares e, com certeza, ele vai ter um ganho, um volume maior. Sim. Até porque, se a gente for olhar bem na prática do negócio, prevenção de lesão não existe. É bem difícil, né? Bem difícil a gente Ninguém falar, sabe a você hora. nunca vai ter uma lesão se você fizer Então, isso, isso e isso. A gente tem algumas estratégias e recursos para minimizar a chance dela acontecer. Mas quem está exposto ao esporte corre o risco de sofrer uma lesão. Isso desde o esporte de alto nível, aquela pessoa que está na praia, correndo. Sim. Inclusive, é um bom assunto para a gente falar também depois em Essas relação a essa... corrida de rua, ar livre que virou meio que moda agora. Sim. A galera tá se empolgando um pouquinho, né? Coloca o tênis e corre, né? Não é só isso. A gente sabe que não é só assim. Exatamente. Eu não tenho muita propriedade para falar sobre corrida, acompanho, gosto, mas vocês vão saber mais como vocês estão nesse meio também. O Léo aí já virou triatleta agora. Domingo tem. Domingo tem. Então vocês podem falar mais. Então, quando a gente fala também de periodização, de educação física, aproveitando você que está assistindo, já corre lá no site do Projeto Sucesso, tem vaga para o time. E se tiver precisando de fisioterapeuta, no linkzinho aqui embaixo, é só você clicar, que eles estão vindo com coisa nova aí, hein? Tem coisa boa chegando, eu vou chegar junto e a gente vai trazer esse assunto para a mesa também. Cara, vamos voltar então, a gente falou do atleta, vamos voltar para a pessoa comum. O que vocês estão recebendo mais lá no consultório? Quais são os casos mais populares, assim, para a gente abordar aqui? E uma forma de passar uma mensagem para as pessoas que estão vendo a gente, do que elas devem fazer para amenizar isso. Às vezes um ciático inflamado deve ser, né? O que vocês acham? O consultório é uma coisa engraçada, porque parece que tem períodos, né? Tem um período que vem um tipo de lesão, outro período outro. Agora, se eu não me engano, está tendo muita epicondilite. E cisto de Baker. E cisto de Baker, que é na posterior. Um problema no posterior, no joelho. Eu e o Daniel, a gente trabalha na mesma clínica e a gente brinca às vezes. Fala, ó, tá tendo pandemia de epicondilite, hein? Tá tendo... Aí eu falo, Léo, tá surto. Atendi 3, 4 pacientes com epicondilite hoje. Ele falou, pô, eu também. Então, a gente tem esses picos, né? Mas, como eu falei, aqui em Vitória, como a gente tem essa veia de esporte, o beach tênis, a gente tem uma tendência maior a ter essa epicondilite, que é a dor no cotovelo. Sim. O pessoal da corrida tem muita dor em joelho, quadril, às vezes coluna, algumas lesões musculares. O pessoal da musculação, a gente tem mais a questão de estiramento muscular, peitoral, bíceps. Cada esporte tem ali a sua característica de lesão, mas no dia a dia a gente vê que existe muito mais lesões em atletas de final de semana do que os atletas profissionais. Sim.
Isso a gente entende que o profissional ele tem um cuidado maior, ele tem o cuidado de descansar, saber que existe esse período de descanso. Eu converso muito com os pacientes que às vezes eles querem ter uma rotina de atleta na academia, ou no CrossFit, ou no beach tênis, mas só que o dia a dia dele não é de atleta. Ele é uma Sim. pessoa que ele precisa acordar cedo, trabalhar, tem filho para cuidar, Não tem a come casa, não direito. come direito, não descansa. O atleta faz a periodização, ele tem aquele período de descanso, o dia que ele dá o descanso. Então as pessoas ficam, às vezes, 3, 4 horas no final de semana jogando beach tênis. Aí vai chegar, Vai chegar possivelmente com a inflamado. dor no cotovelo, porque excedeu ao limite normal. Ele não está acostumado a fazer aquilo ali durante tanto tempo. Então acaba gerando a lesão. Volume alto. É o volume que ele não sabe dosar. A gente costuma falar que o movimento cura, né? O esporte ou atividade física, ela é capaz de reduzir a dor, ela é capaz de tratar algumas condições de saúde. Mas assim como o remédio tem que ter uma dose certa. Então a gente também tem que saber dosar isso. Não é fazer qualquer atividade, qualquer exercício de qualquer forma. jeito, né? A gente tem Perfeito. que saber dosar isso para que não gere uma lesão, não dê um start na dor do paciente. Exato, E perfeito. eu assino embaixo tudo que o Daniel falou, mas só para completar, é muito comum, você falou em ciático, né? As pessoas sentirem uma dor irradiada para a perna e E acho que achar é. ciático. E muitas vezes acaba fazendo ressonância, toma anti-inflamatório e tal, e nada mais é do que uma tensão muscular, o que a gente chama de trigger points, um ponto gatilho que faz com que essa dor irradie. Essa semana mesmo eu peguei um caso como esse, e até de faz musculação, e aí no agachamento ela sente dor, sentia, e estava achando que era ciático, o médico tinha passado essa ressonância, e nada mais era do que. Ah, ainda falou, é síndrome do piriforme. Daí eu falei, não, é o trato iliotibial que estava tenso, e no final da sessão ela já estava conseguindo Tava agachar, já foi nova. treinar. Aí. Cara, uma coisa que eu gosto de vocês, agora de coração falando pra vocês aqui, é o fato desse tipo de trabalho, o movimento cura, de descanso ativo ali, de fazer coisas com o movimento para curar certas lesões. Eu cansei de indicar já pro Léo pacientes, alunos que chegaram para mim achando que era o fim. Ah, eu fui no médico, o médico colocou o terror. Hoje a gente tem alguns médicos com esse problema de o paciente chega lá e eles já colam, ah, não, você vai precisar de cirurgia e tal. Eu falo, cara, vai lá no Léo, vai lá no Septa, resolve isso que você vai ver. Coisa de algumas sessões, a pessoa sai de lá, igual o caso da Gabi, a gente tava brincando aqui com ela, ela achou que ia pra cirurgia, chegou lá, fez algumas sessões e já saiu nova. Tá no CrossFit agora. Tá no CrossFit. Daqui a pouco Já teve filho, já já teve foi pro filho. CrossFit, passou a gravidez bem, né? É. Então, um Então, problema de coluna que uma gravidez, quem tem problema de coluna realmente sério, numa gravidez tende a ter piora, né? algumas dores, algumas alterações ali, e ela passou super bem porque não era o que se imaginava. Então, mas isso não é só do médico, né? Às vezes, todos os profissionais da saúde acham que, eu tô com dor, eu não posso fazer exercício, É. eu tô com esse tipo de alteração, eu não devo fazer. Um exemplo claro é a hérnia de disco. Hoje a gente já entende que a hérnia não é um problema que se imaginava há 5, 10 anos atrás. Sim. Então, a hérnia de disco, às vezes, é só um achado de imagem. O paciente tem uma dor, faz a ressonância, acha a hérnia e aí acha que a culpa é da hérnia. Mas aí ele já tem aquela hérnia ali há muito tempo. Então, às vezes, a hérnia é só um problema entre outros que ele já tem. Para a gente realmente culpar a hérnia daquilo ali, existem algumas coisas que a gente precisa descartar antes para entender, não, realmente essa hérnia está gerando essa sua Essa dor. alteração, essa sua dor. Mas hoje não tem nenhum estudo que mostre que a atividade física vai ser prejudicial para um paciente com dor, um paciente com a cardiopatia, um paciente com uma alteração postural, Metabólica. metabólico, muito pelo contrário. Todos os estudos indicam, a primeira indicação é atividade física. Então eles indicam que 150 minutos semanais de atividade física de força e 120 a 130 minutos de atividade física aeróbica é tratamento para a maioria das condições de saúde, seja metabólica, física, psíquica, emocional. Então, a atividade física ela tem que estar no dia a dia dessas indivíduos. Das pessoas, Inclusive, né? inclusive Perfeito. com o paciente oncológico.
que é muito comum, e até pela característica do paciente oncológico que já está com um pouco mais de caqueixa ali, um paciente mais frágil, Sim. mas o exercício físico minimiza os efeitos de uma quimioterapia, de uma radioterapia, e ainda otimiza a funcionalidade dela, que é o que nós tratamos. As pessoas perguntam, o que o fisioterapeuta faz? Devolve função. E aí entra muito no que você falou no início. Pelo menos o meu pensamento é o seguinte: fisioterapia é você pegar uma pessoa pela mão para atravessar uma ponte e entregar ela do outro lado. Você pega ela de uma forma patológica e entrega ela saudável. A parte de atividade física, musculação, tal, isso aí é para o resto da vida. É o Sim. remédio controlado. Por isso a importância de sempre ter profissionais por perto e conversarmos. A gente é exemplo disso, mas cada vez mais trazer isso à tona. Sim. Então, geralmente as sessões é uma vez na semana. E aí, não, beleza, mas na academia você vai fazer todos os dias. Sim. Não precisa eu trazer o paciente para ficar 5 dias no consultório para ele fazer os exercícios que ele pode fazer na academia. É só Mas orientar. Isso, eu falo, isso aí é de vocês, tá? Porque a gente vê como outros profissionais, igual a gente tá falando, eu falei de vocês que tratam isso com pouco tempo, dando uma solução aí, igual você tá falando, você pode fazer isso em casa, compra isso, um elástico e tal, faz. Mas tem muito fisioterapeuta que quer prender o cara no consultório para realmente gerar mais... gerar mais Ter um recurso, o recurso a mais para Manter eles aquele ali. paciente ali, né? Exatamente. Trazer ele mais para o consultório e ter Na mais verdade, sessões, é isso. hoje, quanto menos o paciente depender do fisioterapeuta, melhor. Exatamente. Então, a gente tem que dar a independência para o paciente. Ele tem que entender que nós somos parte do tratamento, mas se ele não fizer o exercício no dia a dia, se ele não fizer o que a gente prescreve para ele, o tratamento vai ficar mais longo, vai ficar mais demorado e a gente precisa tirar essa dependência. O paciente tem que entender que aqui é só um processinho da Só vida vai dele. ensinar, eu falo isso na Só musculação mostrar o também. caminho para ele. Eu tô com você de personal, eu quero te ensinar para daqui a um tempo você seguir sozinho. Eu não quero te prender, te deixar burro e só ali montando a máquina para você só para você chegar e fazer. Sim. Não, você vai aprender tudo que eu tenho para te ensinar para daqui a um tempo você, É claro que existem as pessoas, no seu caso, os seus alunos, que ele precisa de um estímulo que é o personal que Sim. vai dar. Na fisioterapia, tem algumas pessoas que ainda têm essa dependência de que eu só vou melhorar Só vou fazer se lá. fizer isso aqui, eu só vou melhorar se ele fizer. Mas só que isso foi uma cultura que foi sendo criada durante muito tempo, né? Que você precisa ficar aqui 10 sessões, 20 sessões, todos os dias. Hoje a gente já entende que não é assim. Quanto mais autonomia o paciente tiver, mais rápido ele vai melhorar, ele vai entender que ele pode fazer em casa. Então, se ele tem uma determinada dor, ele tem que entender que se ele faz determinadas atividades, determinados exercícios, Do dia a aquilo vai dia. passar. Sim. E não ficar dependendo do fisioterapeuta. Eu e o Daniel, a gente conversa muito sobre isso. É um tripé do tratamento. Autonomia, independência, para a gente ter funcionalidade. E isso se aplica não só às pessoas normais ou aqueles atletas que não são de alta performance, mas também aos atletas que vão competir e tal. Então, se ele não fizer o dever de casa, ele não vai conseguir performar do jeito que ele pode dar os 110% dele. Então, isso é muito importante, assim, essa consciência. Eu sempre falo na consulta, a responsabilidade aqui é minha e sua. Se você ficar Se não esperando fizer, só do fisioterapeuta, nem se o Papa fosse fisioterapeuta, ele ia eu conseguir. falo quando eu vou conversar com outras pessoas que às vezes um cara esse dia me parou na academia falando que o ombro dele tava muito ruim, que ele ficou sem treinar. Eu falei, cara, marca uma sessão com esses caras aqui, que eu já resolvi um problema, inclusive de epicondilite, com uma sessão de agulhamento lá. Foi assim, uma sessão que eu fiz, conseguiu desinflamar. Lógico que eu fiquei alguns dias treinando mais leve, fiz todo o procedimento, porque não adianta, né? Você Porque vai. tem o período fisiológico da inflamação, né? Mas é lógico que o cara não vai na fisioterapeuta hoje fazer uma sessão de agulhamento e amanhã ele tá treinando no máximo dele. É respeitar, é a mão na consciência, né? Você falou aí e me lembrou de um caso que até vou compartilhar com vocês, Cristiano Meira, atleta. A gente, como fisioterapeuta, a gente dá o nosso melhor. Só que são vários pacientes e tal.
E aí eu encontrei com ele recentemente, dei os parabéns para ele, títulos, Ganhando né? Ganhando tudo. tudo. Ele falou, cara, você lembra aquela vez que eu não ia competir porque meu tríceps estava ferrado e você, não, vem cá, vamos. Eu tratei ele, a gente foi competir, inclusive, junto, ele ganhou de mim, mas dali para frente ele começou a ganhar tudo. Então, assim, às vezes não é que a gente não dá valor ou esquece, mas a gente fez o nosso trabalho, ficou Sim, não, feliz. fica marcado. E quando tem esse feedback da pessoa que lembra de coisas de lá de 2021, isso é uma sensação para nós como profissionais que não tem, Não, não tem eu preço. já quase parei uma preparação por conta de uma fascite plantar que você com curativo conseguimos terminar a Bandagem. preparação. Aí. Bandagem. Bandagem. Simples. Comprou, como que é o nome daquilo? Aquela fita? Esparadrapo. Esparadrapo. Eu já tava chorando todo dia fazendo cardio, velho. Eu não aguentava mais. Sim. Eu tava com inflamação na perna, quase um rompimentozinho, e o pé começou a inflamar tudo. Eu não conseguia pisar. Aí a perna ficou boa e o pé ficou pior. Aí o Léo foi lá, fez a mandinga de vó, passou os dois, e eu aprendi até hoje. Esses tempos, meu irmão tava ruim. Eu falei, não, vem cá que eu vou fazer. É isso aí. E sabe o que é interessante? Você ainda puxou para um tema legal. Isso tá gravado, hein? Isso tá gravado, hein? Depois a gente vai conversar sobre essa bandagem. Quando a gente está no cutting, a gente acaba tendo uma ingesta menor. Às vezes o treino exige mais do cardio, corpo. né? Então é muito comum aparecer inflamações nesse período. E eu lembro que você estava já nas vésperas da competição e falou, Léo, tem que fazer cardio, cara. Não tem jeito. Então, é uma dos momentos que a fisioterapia pode ajudar. Porque, assim, evitar a inflamação em si vai ser difícil, porque você tem que manter uma performance no tratamento e com uma ingesta alimentar baixa. E não pode diminuir o ritmo, assim, né? Exatamente. Porque se você diminuir, você fica para trás. Então, o fisioterapeuta vai conseguir te dar o suporte necessário para que você performe nos treinos, mantenha a sua ingesta como o nutricionista pediu, mas com menos dor, conseguindo fazer. Esse é um dos casos que aí a fisioterapia precisa atuar quase que diariamente. Quando a gente tem um atleta de alto rendimento em fase de competição, seja ela qual for o esporte, é onde o atleta está mais suscetível à lesão. Então, essa recuperação dele tem que ser uma recuperação maior para que ele não gere lesão. Falar um caso aqui, eu atendo alguns jogadores de futebol, e eu tive um caso de um que ele teve filho, né, a esposa dele teve filho pequeno, e ele estava numa fase de muitos jogos, alguns campeonatos rolando ao mesmo tempo. E aí o clube chamou ele, porque depois do jogo ele sempre faz um exame bioquímico para saber como é que estão os níveis de inflamação. Ele perguntou, poxa, o que está acontecendo? Você está saindo à noite? Você está bebendo? Ele falou, não, por quê? Porque o seu índice inflamatório está muito alto, você não está conseguindo recuperar. Ele falou, não, mas é porque eu estou com um filho pequeno, não estou dormindo bem à noite. Então sai de casa. Vem dormir aqui na concentração, porque você precisa recuperar, senão você vai ter uma lesão muscular. Então, dentro do futebol, que envolve milhões, você tem muito mais pesquisas, a gente consegue ter esses dados. Então, eles fazem exames periódicos, bioquímicos, e se o atleta está com índice inflamatório alto, né? eles vão afastar, eles vão poupar aquele descobrir o que que é. atleta para que ele não estoure ali um músculo e fique mais jogos fora. Então, é melhor ficar um jogo fora do que ficar um mês sem jogar. Sim. Então, E no clube fazendo fisioterapia. No clube fazendo fisioterapia todos os dias. Eles jogam, no outro dia eles têm uma recuperação, no outro dia tem fisioterapia, mas mesmo assim o músculo ele precisa de descanso. Então, para os atletas que são atletas de final de semana, não são atletas profissionais e que acham que pode fazer tudo, a gente vê muito isso no CrossFit, o cara faz o CrossFit, sai dali, vai para musculação, Vai depois nadar. corre, vai nadar, vai fazer um triatlon. Vocês estão falando Então de tem mim? gente aqui tem gente que treina 3 vezes por dia. A chance de lesão Ainda aumenta bem que ele muito. entende do assunto, Não, né? eu Por isso falo. que você não tem lesão até hoje. Mas isso é muito comum, porque as pessoas ficam fissuradas. A atividade física, você tem ali um vício naquilo, né? Ele vai te dar dopamina, vai aumentar a sua adrenalina. Então, isso vai fazer com que você fique mais estimulado a fazer. E isso pode favorecer a lesão. Então, a gente tem que ter cuidado e saber dar o descanso. Mesmo que seja um descanso ativo, né? Você vai fazer uma atividade com menos intensidade para você não ficar parado naquele dia, mas você tem que entender que esse é um risco maior de lesão.
Tá? E exatamente, eu uso meu exemplo mesmo, eu falo que eu não sou parâmetro, né? Eu falo de lesão e tal, mas faço o que eu falo e não Mas não faço faz o que eu eu faço. faço. Porque é o que o Daniel falou e minha psicóloga falou isso. Ele falou, Léo, o seu vício é exercício físico. Se você tem um vício, é exercício físico. Mas é aí que tá, você entende e sabe o que em torno de você pode fazer para não ter nenhuma lesão. Exato. Mas o cara que te olha fala, pô, se ele pode, eu também Eu posso. também posso. Só que aí vem todo o conhecimento, um conteúdo na sua cachola que faz também você se conhecer e falar, pô, tô muito mal hoje. É, e Entender saber o corpo, dosar, né? né? Descansar, Saber é. dosar. Isso a gente sabe, a gente que tá já praticante há muito tempo, vocês vieram de outro esporte, eu também já fiz muito esporte além da musculação, então eu reconheço, eu sei quando meu corpo, eu não tô bem, vou dar um dia de descanso, você não perdeu um dia, igual você falou, você ganhou 10 minutos, ganhou um dia. Ou se você pegou aquele peso semana passada e na outra semana, porque você dormiu mal, se Exato. alimentou mal, não tá conseguindo, Tá de boa. tá de boa. Tá de boa, a galera É isso fica aí. agoniada. Eu recebo muito isso, às vezes, pô, eu não tô conseguindo progredir. Cara, tranquilo também. Você vai chegar uma vez num nível, no seu nível máximo, que você vai travar mesmo, uma, Igual a duas, hora que você três chega num semanas. platô ali que é É, difícil você exato. elevar, né? Então, o que acontece muito nas consultorias hoje, o cara falando mais de resultado físico, o cara tem uma evolução uns 30, 60, 90 dias, e eu falo, já nos 60, 90, já falo, cara, se prepara que vai ter um períodozinho que não tem como, você vai dar uma estagnada, é a parte que você tem que fazer uma recuperação, de dar uma pisada no freio, dar 2 passos para trás, para depois você começar a avançar e dar Sim. 10 para frente. Então, mas colocar isso na cabeça de uma pessoa comum, que às vezes quer um resultado rápido, é difícil. Mas quando você entrega os resultados nos primeiros meses, já era. O cara confia. E fazendo um paralelo com a nossa profissão, é a mesma coisa. Às vezes, botar na consciência do atleta que, ó, não, maneira, segura um pouco, vamos fazer exercício com borrachinha, vamos fazer mobilidade. Comigo Eu mesmo falo, já era uma briga Eu danada. falo, pra pô, eu fazer. não vou fazer isso na academia, Tá vão ficar me acostumado a pegar zoando. muita carga, fazer exercício com borrachinha, né? Exatamente. Pô, é o cara que pega pouco peso na academia, tu não fala, tá fazendo fisioterapia aí? E aí esse é um assunto bom, é o que você falou no início, né? Se deixar, a gente fica aqui até o episódio 8. É muito comum as pessoas confundirem força com estabilidade. Então, quando a gente pega miniband, trabalha com miniband, a gente está querendo buscar mais as fibras de estabilidade. Sim. Eu sempre uso o exemplo da Graciane. Tem um volume de glúteo ali que é indiscutível. Só que será que se a gente colocar ela numa ponte, um unipodal, com um miniband, será que ela consegue ruim. sustentar a posição? Segura não. Então. Se bem que ela é bem flexível, talvez ela faça, mas enfim. Então, mas aí são as valências que a gente tem que trabalhar. A gente tem que entender o que a gente quer ganhar com aquele atleta, com aquele indivíduo. Não adianta plantar laranja para colher limão. Então, se você quer ganhar força, você tem que trabalhar força. Se você quer ganhar estabilidade, você tem que trabalhar estabilidade. Se você quer ganhar resistência, você vai trabalhar resistência. E você pode juntar tudo isso também num treino. Mas só que essa especificidade do treinamento é importante. E você falou de um assunto que as pessoas querem ganhar talvez num ritmo mais rápido, né? A gente está nessa era agora. Sim. Tudo é 30 segundos. É um vídeo de 30 segundos, um chegar na resultado academia de- em 30 segundos e fazer tudo, ganhar, ficar forte, ficar definido. E aí as pessoas entram no tema um pouco polêmico, que é o anabolizante. O cara vai tomar um anabolizante para tentar ganhar esse corpo mais rápido, ele vai ganhar força, só que isso pode gerar lesão. Porque o músculo vai suportar essa força, mas o tendão às vezes não aguenta. Então ele vai aumentar o volume, vai aumentar a carga e ele pode ter uma lesão muscular ou uma lesão tendínea, porque o tendão não conseguiu acompanhar aquele volume muscular ou aquela força muscular. Então existe um processo de maturação muscular e tendínea para que a gente possa diminuir essa chance de lesão. Sim. Então, quem toma anabolizante tem que ter cuidado com isso também. Tem até, para tomar anabolizante, você tem que saber a hora certa de tomar, né? Sim. Para você diminuir esses riscos. Se você é um cara treinado. E quando você fala de anabolizante, eu sempre dou de alerta aqui para as pessoas que assistem. O que a gente vê é, às vezes, uma pessoa comum que não tem tanto receptor para as drogas, né? Assim, falando do esteroide em si. E aí ela também não vê o resultado estético tão bom
porque ela tá no início, não aprendeu o básico, que é treinar, fazer dieta e se movimentar Até em porque não é geral só ali. tomar o Não é só anabolizante. tomar. Quantas pessoas a gente conheceu que não evoluiu por conta de tomar, aí às vezes até treina bem, mas a rotina por fora é totalmente errada. Mas isso que você falou é legal, porque eu conheço vários também que tomaram e se emocionaram ali, ficaram fissurados, e às vezes acontece isso. E que eu sempre deixo de alerta é, cara, depois de uma lesão, você pode deformar uma parte do seu corpo que vai ficar marcado pro resto da vida. Então, no caso da lesão, para mim, é fugir disso 100%. É o maior medo É do o maior, é o fisiculturista, né? maior medo. Então, você que quer estética no seu corpo, assim, quer se ver bem e tal, você tem que pensar nisso. Pô, se eu romper alguma coisa um dia, eu vou ficar, entre aspas, deformado, uma deformação. E aí você vai jogar todo esse trabalho fora, porque você tá um ano ali na academia focando, tomando o que você quer tomar, mas aí você fica afastado 6 meses e perde tudo. E vale lembrar também que não é só anabolizante, né? O corticoide também pode estimular essa Boa. fraqueza tendínea e ter um tipo de lesão. Então, acho que assim, pensando no anabolizante, é indiscutível que você tem que ter um acompanhamento, uma pessoa te orientando e sempre ir progredindo. São orientações de vários profissionais da saúde ao Sim. mesmo tempo, né? Para poder minimizar essa chance de lesão. É respeitar essa maturação muscular, né? Eu acho É que você não. progressão é a palavra-chave da vida, né? É, De tudo. Se você pegar tudo e for fazendo em progressão, não tem. Não vai. respeitando as etapas ali, Exato. você diminui muito o Muito risco, né? Tudo. Porque normalmente as pessoas comuns, sem ser atletas, que querem tomar anabolizante, vão tomar quando eles acham que já estagnaram, que não conseguem aumentar o peso na academia, quando está mais cansado, e esse é o pior momento para tomar, Exato. porque é quando o corpo não está funcionando bem. Então, eu costumo dizer para alguns pacientes que falam que vão tomar, que é você dar um tiro no alvo em movimento. Você não sabe se vai dar certo aquilo ali, porque você não vai fazer um acompanhamento. A pessoa vai ali, compra um negócio sem ter uma indicação, sem ter um acompanhamento certo, e acaba gerando alguns outros problemas, né? Sem falar que tem muita gente que toma sem saber porque está tomando. É. Exatamente, sem saber o que está tomando e para quê. Mas agora eu vou te falar que eu acho que o pior que o anabolizante agora é o Ozempic. Também. Eu acho que Também. para fisioterapia também deve ser tão ruim quanto a educação física. Porque eu já acompanhei clientes em academia tomando Ozempic ou em consultoria. Cara, o rendimento cai muito, a pessoa passa mal. Toda automedicação é perigosa, né? Então, tem que ter um acompanhamento Sim. de um profissional, ver ali os exames, se está tudo funcionando da E forma ainda correta. mais num medicamento que vai tirar sua fome, você não vai conseguir comer, vai ficar mais fraco, vai querer performar, às vezes, no nível que você quer emagrecer para o verão, por exemplo. O verão tá chegando, Esses aí projetos começa. que são nossa, complicados, Não, vou né? tomar o Ozempic, vou ficar... Aí não come direito, cataboliza e o pior, chega numa lesão. E aí não consegue nem treinar. E a gente volta naquilo que a gente estava falando em relação ao cutting. Olha que o cutting é uma coisa estudada, Sim. planejada. Agora, aquela pessoa que tinha um biotipo e mudou rapidamente, drasticamente o seu corpo, a chance de aparecer qualquer tipo de inflamação é muito grande. E ela vai estar restrita em alimentação, restrita às vezes até no sono. Então, é o que você falou, tem aparecido muitos pacientes no consultório com epicondilite, com dor no ombro, com tendão patelar gritando. Então, são patologias tendíneas que são decorrentes de algum outro tipo de coisa. Não é só o corpo, não é só o físico. Sim. Ó, vamos falar então desses 3 pontos aqui que eu quero gerar um corte aqui. Hein? Ombro, lombar e joelho. São as partezinhas, talvez, que dão mais problema no corpo humano. Explica um pouquinho aí como funciona cada uma dessas partes e do problema que vocês mais atendem nessas 3 pontos aí. Ombro, lombar e joelho. O carro-chefe é sempre a lombar, né? Existem estudos aí antigos, novos, que 90% da população teve ou terá uma dor lombar, pelo menos uma crise de dor lombar na vida. Então é quase que toda a população mundial vai ter uma crise de dor lombar. E isso não é efeito nocebo. real, É né? real. É real. Só que as pessoas têm que entender que essa crise ela vai passar.
Ela tem início, meio e fim. Normalmente tem. Sim. A gente vai ter ali um número pequeno de pessoas que essa dor pode se manter e se tornar uma dor crônica, né? Então, assim como os outros fatores que a gente falou aqui, a gente tem que respeitar a progressão. O paciente que tem dor, ele tem que entender também que existe uma janela para a gente tratar ele, que se passar, essa dor pode se tornar crônica. Então, a importância dele procurar um profissional, Já antes, sentiu aquela dor, sentiu aquela já vai alteração, logo. é importante procurar. Não se automedicar, não achar que vai passar, porque isso pode se cronificar. E uma dor que se cronifica, ela acaba, não é que ela fica mais difícil, mas só que a gente não pode mais garantir a cura, porque ela acaba se tornando uma doença. Então a gente pode até conseguir melhorar aquela condição, ele vai passar momentos sem dor, mas pode ser que ele sinta uma outra Fica crise. uma predisposição, né? É, Até uma é como se recidiva. fosse uma predisposição para Sim. que ele possa ter. Não quer dizer que ele vai ter sempre ou que ele vai sentir dor para o resto da vida, mas só que ele pode ter alguns picos de dor ao longo da sua vida. Então a lombar é o E carro-chefe. isso que o Daniel falou entra muito em relação ao que ele também já explanou. Padrão ouro para tratamento para isso, ou para manutenção para que isso não aconteça. Exercício físico. Deixar uma lombar mais forte. E Exatamente. na academia você vê poucas pessoas trabalhando no lombar, né? Poucas. Então, eu sempre falo, é muito importante que é a sustentação ali, desde o tronco para cima, o tronco para baixo. É o que A gente buscar esse equilíbrio muscular. corporal total. Essa questão da lombar forte, a gente também tem alguns contrassensos nisso aí. Eu já atendi um fisiculturista com dor lombar, só que a lombar dele era muito forte. Então já era o contrário. O excesso de força deixou a lombar dele com uma menor mobilidade. Então ele estava mais travado e a dor dele era pelo excesso. A gente tinha que tirar um pouco essa força, melhorar a Trabalhar a mobilidade mobilidade. para que ele pudesse conseguir voltar a fazer os movimentos sem dor. Então tudo é equilíbrio. Top. Não é só fortalecer, fortalecer, fortalecer. A gente precisa entender até onde fortalecer para que não gere também um efeito contrário desse Sim. fortalecimento. E é até porque um tônus elevado, a dor pode aparecer muito de uma tensão muscular. Quanto mais tônus, quanto mais músculo você tiver, maior vai ser a Maior. tensão. É Faz proporcional. sentido. Então a dor também, cada um tem seu limiar, mas a dor pode ser maior também. Um exemplo disso aí, se eu pedir para você ficar forçando o seu bíceps aqui 1 hora, daqui a pouco você vai ter dor. Na hora de esticar o braço Nossa, tá vai doer. doido. Imagina você com uma lombar o tempo todo. É o que a gente fala de a postura ideal. Hoje não existe esse pensamento mais de uma postura certinha que você tem que manter. Se a pessoa fica 24 horas ou 12 horas, 8 horas trabalhando numa postura retinha aqui, a musculatura vai ficar muito tensa. Vai. Isso pode gerar dor. Exato. Então ele pode relaxar, ele pode virar, inclinar. O importante é sempre ele manter em movimento para que ele não gere uma tensão em um determinado ponto. Esse excesso de tensão pode favorecer uma dor também. A melhor postura é a mudança de postura. Perfeito. Ó, vamos fazer assim então. O Daniel já falou da lombar. Vamos falar o quê? Do joelho. O ombro, você prefere? Cara, o ombro eu acho mais Você gosta? desafiador. Então o ombro, Gosto. o ombro é complicado. Até porque ele é tridimensional. Então a gente tem 3 movimentos no ombros e pode ser que esses movimentos se combinam. Então a Explica gente pra galera aí quais são esses 3 movimentos. abdução, a gente tem a flexão e a extensão e tem as rotações. Então, muitos dos exercícios que a gente trabalha com quem tem problema no ombro são tridimensionais. Sim. Os 3 movimentos ao mesmo tempo. Agora uma pergunta. O famoso manguito rotador, Boa no pergunta. aquecimento ali, ele Boa pergunta. funciona ou não funciona? Então, boa pergunta. O manguito eu acho que ficou muito estigmado, né? É tudo coisa do O manguito. rei Cariri falou que era pra fazer, todo mundo tá fazendo. Qualquer dor no ombro é fortalecer manguito. E aí entra muito o que o Daniel falou. É equilíbrio. A gente tem que buscar no complexo do ombro um equilíbrio muscular. O manguito é uma parte desses músculos, mas geralmente, igual o surto que às vezes aparece no consultório, fraqueza de trapézio inferior, que é uma coisa que geralmente também não é trabalhado, acho que não existe uma máquina específica para Sim. trapézio inferior. Serrátil.
Então, às vezes, um mau funcionamento da musculatura abaixo da escápula que tem que estabilizar, e aí uma hiperativação de trapézio superior, levantador da escápula, faz com que essa escápula já entre um padrão que a gente chama de cinese escapular. Não é uma patologia, mas é um desequilíbrio muscular que pode gerar alguma alteração no ombro. É uma alteração biomecânica que pode favorecer uma lesão ou um aparecimento de uma dor. A gente tem a tendência a, sempre que tem um ponto de dor ou uma tensão, alongar o trapézio, ficar alongando o pescoço. Só que se a gente for imaginar a ação da gravidade, a tendência do ombro é abaixar. O nosso posicionamento do dia a dia tende a ser com a cabeça para frente, mais fletido. Isso favorece um alongamento do trapézio. Então, a maioria das pessoas, além do trapézio inferior, a gente tem uma fraqueza do trapézio superior, só que ele entra no espasmo para poder proteger. E aí as pessoas sentem essa tensão e quer alongar mais ainda. Então, isso favorece essa discinesia escapular e pode favorecer as alterações no movimento do ombro. Aí gera mais dor, então, no caso? Pode gerar mais Pode gerar dor mais dor. e Entra pode numa briga. favorecer uma lesão quem vai fazer algum esporte que precisa usar o ombro, como o beach tênis, como no crossfit, que faz muito movimento de ombro. Então, a gente tem que individualizar esse tratamento. Não existe uma receita de bolo. Exato. Cada caso é um caso e a gente precisa avaliar ali para Analisar. entender o que está acontecendo, se Isso. existe realmente essas alterações. E isso responde à sua pergunta. Então, nem sempre é manguito rotador. Então, o manguito rotador é É uma das coisas que ele pode fazer. E às vezes o manguito está forte e outras estruturas que precisam São ser fracas. trabalhadas não são trabalhadas. Aí você fica naquela... Mas agora a gente chega num ponto que talvez fazer um manguito pro cara que não faz nada é uma boa ali. É uma boa, mas o que acontece? A gente tem sempre essas discussões. E essas Porque são as boas. São as boas. É boa. Porque a pessoa vai fazer o manguito, ela vai para fora e para dentro. Só que isso vai depender do posicionamento do húmero. Então, se é um paciente que tem um peitoral encurtado, a tendência desse húmero é estar rodado internamente. Se ele ficar fazendo mais rotação interna, vai favorecer essa rotação interna do húmero, vai continuar ruim. Então, nesse caso, ele tem que fortalecer apenas para a rotação externa. Liberar o peitoral, ou alongar um pouco o peitoral, para que ele possa melhorar esse posicionamento articular, para que não gere a lesão, não gere a dor. Então, você pode fortalecer, mas normalmente ou preferencialmente fortalecer para a rotação externa. E aí, Principalmente quem tem um peitoral muito forte. Sim, e abre um leque, aí é o que o Daniel falou, tem que se individualizar, mas abre um leque até de trabalhar em outras posições. Você pode trabalhar essa rotação externa com o ombro a 90 graus. Vai depender muito do objetivo que você quer com aquele atleta ou com aquela pessoa para reequilibrar o ombro. Eu acho que esse é o ponto-chave. Perfeito. E tinha algum movimento na musculação falando antigamente, igual o desenvolvimento Arnold, esses movimentos que tem muita rotação, eles são mais prejudicial, o que hoje já não se faz tanto mais. Talvez a galera descobriu, ou o que você acha dessas rotações muito fortes, com a carga alta, provavelmente é mais lesivo? Sim, aí entra muito aquela característica de indivíduo para indivíduo. Aquele que já é bem treinado, que tem uma boa consciência corporal, que consegue executar o movimento de uma forma bacana, Clean, né? aí beleza, dá pra gente continuar utilizando. Mas na grande maioria das pessoas que estão ali na academia para Só roda de qualquer jeito. saúde, qualidade de vida, às vezes não entende nem por que está fazendo aquilo ali, talvez seja um exercício um pouco elevado para aquela pessoa. Perfeito. O nosso corpo ele é muito adaptável, né? Então, se você está treinando para aquilo ali, você vai conseguir fazer. As pessoas têm que entender que existe, vou repetir aqui, né? Existe um processo que você tem que seguir. Então, se você faz um acompanhamento, você faz uma progressão, na maioria das vezes o exercício ele não vai ser lesivo, não vai ser prejudicial. O que não pode é uma pessoa que nunca fez atividade ou está começando agora já querer aumentar um volume, aumentar a intensidade, porque isso favorece a lesão. Top demais. A gente deixou claro aqui, então, já de lombar, de ombro. O joelho também, acredito que é um dos piores na academia em si, a condromalácia. Ela
aqui sempre tá presente com todo mundo E geralmente não é a condromalácia. É. Na verdade, condromalácia, e até para desmistificar mesmo, vou até olhar para a câmera agora. é boa. A condromalácia, ela é uma degeneração da cartilagem, mas que nem sempre causa dor. Então, a grande maioria das dores que a gente encontra no joelho são tendões, principalmente pata de ganso, tendão patelar, trato iliotibial, que passa do lado da perna. A condromalácia, talvez se a gente pegar nós três aqui e fizer uma ressonância, vai aparecer. Sim. E não necessariamente eu sinto dor no joelho, então... Não, eu tenho e treino pesado. As pessoas veem eu treinando e eu falo às vezes, bota a mão no meu joelho. O barulhinho é E agradável, você né? agacha, É que eu agacho. Aí eu você faço senta. extensora, você escuta daí do outro lado. Aí fala, como que você consegue treinar? Eu falo, eu também não sei. Você consegue treinar porque você vem treinando. Porque você vem O treinando. movimento tem um cura. músculo segurando ali, né? Assim como a hérnia de disco, a condromalácia é uma consequência. Então, consequência de uma, talvez, tensão de um vasto lateral que está lateralizando a patela, uma fraqueza do vasto medial, um excesso de força do reto femoral que eleva essa patela e gera esse desgaste da cartilagem. Mas ela não é a causa da dor. A causa são todas essas outras alterações periarticulares. Mas quando faz o exame, mostra lá, condromalácia grau 4. Então, a sua dor é pela condromalácia, muito pelo contrário. E aí a gente precisa reequilibrar essa musculatura, fortalecer, fazer exercício, agachar, porque isso vai ser importante para que você diminua a sua dor, para que você possa ter uma melhor qualidade de vida e fazer atividade física como você faz. Sim, perfeito. Tem força, volume muscular, tem a condromalácia, mas vive numa boa. Não Faz sente, todos os exercícios sem sentir dor. Eu sou um caso de que eu tenho uma ruptura total do ligamento cruzado, faço crossfit, corro, jogo bola, pulo na caixa e não operei o joelho. Então já são 9 anos de lesão, lesionei jogando bola, fiz a recuperação toda como se eu tivesse feito uma cirurgia. Sim. De ganho de mobilidade, fortalecimento, estabilização. Começou do zero. Fiz ali 10 progressão. meses de tratamento, voltei a jogar bola, não sinto nada, corro 3 vezes por semana, pulo na caixa e o meu joelho não tem nenhuma Sobe na instabilidade, corda, se nenhuma balança dor. igual maluco. Se for para falar de lesão, eu quero falar da minha também. Quais? Eu tenho uma luxação no ombro esquerdo, que já vai também 11 anos do jiu-jitsu. Então, para quem não sabe que a luxação é o ombro desarticular, sair do lugar. E eu sofri muito tempo com isso. Às vezes eu espirrava, meu ombro saía do lugar. E toda vez gerava dor. E a partir do momento que eu peguei para me tratar mesmo, hoje é a mesma história do Daniel. Faço crossfit, nado, pedalo, musculação. Isso é legal de vocês falarem, mas eu acredito igual eu sei das minhas limitações, eu sei o ângulo que se eu De trabalhar mais, proteção. me dói mesmo. No outro dia eu fico com o joelho doendo. E quando eu fui nos médicos, eles, nos 2 primeiros era caso falando de cirurgia, no segundo e no terceiro, ele falou, cara, você tem que achar o ângulo ali que mais agrada para você fazer o movimento, igual extensora. Eu nem fazia mais, eu parei de fazer. Mas eu descobri que até a metade eu conseguia fazer de boa. Então, da metade para cima eu sentia muita dor. Eu passei a fazer extensora até a metade e o resultado foi bom. Então, quando a gente pega na literatura da hipertrofia, na coxa principalmente, para quadríceps, a extensora é a top 1 do resultado, né? E quando você descobre qual ângulo ela tem a melhor evolução em questão de resultado em volume muscular, é realmente essa fase inicial até a metade. Aí isso me animou a fazer aquilo de novo. Falei, pô, então eu estou explorando talvez a melhor fase da extensora. E eu comecei a fazer e parei de sentir dor. Aumentei o volume de quadríceps, melhorou toda essa parte da condromalácia e resolvi o problema. E o caminho inverso disso, talvez se você tivesse parado de fazer, não vou fazer mais perna, hoje para andar, possivelmente teria muito mais dificuldade, muito mais dor. Só fazendo adendo aqui, eu não sou contra a cirurgia. Em determinados casos, ela é importante. Quando existe uma lesão, ela pode ser cirúrgica e se você tiver indicação, faça a cirurgia. No meu caso, eu não tinha instabilidade, eu não tinha dor nem limitação de movimento. Então, hoje, os estudos já apoiam que casos de lesão de joelho, de ligamento, se você não tem instabilidade, limitação de movimento,
você pode fazer o tratamento conservador, que é através da fisioterapia, do fortalecimento, para que você tenha a sua vida normal sem a cirurgia e o joelho vai funcionar normal. Mas se você tiver uma instabilidade, se você tiver essas limitações, a cirurgia é indicada. E vai muito também da individualidade ali, né? Do Sim. perfil da pessoa. Porque se for um atleta de alta performance, lógico que a gente, até nós fisioterapeutas, vamos indicar a cirurgia. Né? Porque ele precisa performar. Perfeito. Mas... E a decisão da cirurgia, ela tem que ser em conjunto. Médico, fisioterapeuta Todo e mundo, paciente. Paciente. Entrar num consenso de que não, essa é a melhor hora de operar, ou nesse caso aqui talvez não precise operar, a gente pode tentar um tratamento conservador. Não é um querer entrar na área do outro, é a gente trabalhar em conjunto para que a gente possa recuperar o paciente. O foco tem que ser o paciente. Ou vão Mas- fazer até um pré-operatório e Sim, depois... Mas sempre isso na importante. prática acontece ou vocês agora vão pegar na polêmica também? Ou os médicos... Não fica com medo de responder, não. E os médicos hoje geralmente estão falando, não, vai entrar na faca e é isso. Aí a pessoa ela vai correr atrás da informação dela, vai perguntar a vocês, Hoje a gente já tem mais uma diálogo. linha, um diálogo melhor com alguns médicos. Ainda tem aqueles que vão partir para a cirurgia, mas só que hoje a gente já consegue dialogar melhor com os médicos, os pacientes já têm essa informação, hoje com acesso à internet ficou muito mais fácil, então a gente tem esse diálogo. Não é tão fácil, mas a gente tem. Até Eu porque- tô para trazer 2 médicos aqui e vou perguntar isso para eles também. É bom a gente ter essa conversa com todo mundo, Claro. porque às vezes é uma coisa que eu tô falando, eu sou mais novo e um cara, eu quero trazer uns caras do old school aqui do estado que são referência para entender o que eles estão passando hoje ou eles me entenderem também como que Uhum. funciona o fisiculturismo hoje, o esporte em si, a musculação e todo o conhecimento que eu tenho eu passo para eles, ele passa pra gente e todo mundo sai ganhando nas informações aqui, né? Léo, aproveitando que o Daniel falou sobre esse lado do trabalho de vocês, fala pra galera aí como que tá funcionando hoje o trabalho de vocês, esse lado do movimento cura, se a pessoa sente algum desconforto para ir lá, faz esse convite aí. Então, você que sente, ou que já sentiu, ou que quer melhorar, quer evitar algum tipo de lesão, eu faço o convite de nos visitar. A gente fica localizado no Instituto Quali, na Praia do Canto, na Joaquim Lírio, ali pertinho do Day by Day. E a gente vai estar receptivo a vocês para trabalhar toda essa parte de fisioterapia específica mesmo, esportiva. E a gente também, na unidade na Mata da Praia, que fica na Super Quadra B, a gente tem um projeto de recovery, que é um assunto até polêmico, eu não sei se vai Boa. dar tempo da gente falar, Sim. mas de regeneração muscular, ou então para você que quer apenas fazer um relaxamento muscular, tem um serviço de spa urbano, mas a gente tem bota pneumática, manta de LED, todos esses recursos que nem o Daniel falou, que é muito utilizado em clubes de futebol para diminuir essa sobrecarga muscular. Esse trabalho que vocês estão trazendo é muito legal. Vou ir lá, vou passar pra galera isso também. Então você que tá assistindo, já acompanha a gente no Instagram, vou deixar o arroba de todo mundo aqui embaixo. Esse tipo de trabalho no Espírito Santo é coisa nova chegando. Então vai ter banheiro, igual ele falou, vai ter tudo lá para uma recuperação melhor. Você que é praticante de atividade física e quer ver uma recuperação melhor em você, quer desempenhar melhor, não deixa de perder essa oportunidade. E ó, precinho vai estar barato demais. Tem um cupomzinho aí, Tem né? um cupomzinho, vai rolar um cupomzinho aí, ó. É o Septa Spa Recovery. Aí, ó. E é o que você falou, eu esqueci da banheira de gelo, mas é importante também. Ó, papo com vocês foi aulas. Eu acho que todo mundo que parou para ver esse vídeo aprendeu muito e não foi nem a metade do que a gente planejou em falar. A gente vai ter que fazer a parte 2, não tem jeito. Tem muito assunto, né? Tem muita muito coisa pra assunto, gente porque falar. é o esporte, a educação física, a fisioterapia, a nutrição, a medicina. Acaba que fica um leque gigantesco. Não, né? e é que a gente conversou antes, que era para focar no fisiculturismo, só que a gente É. acaba indo, Não, porque não- tem muita coisa para falar. É muita coisa, mas o que vocês falaram também serve para o fisiculturismo, para a pessoa comum. E queria fechar com algumas perguntas assim. Hoje na academia ali, agachamento, leg press, o que gera mais lesão? Porque tem muita polêmica, não pode agachar tanto, tem que agachar até aqui, ou esse exercício é mais lesivo que o outro.
o que vocês veem ali como algo mais lesivo ou não? Todo movimento controlado, é aquilo que você falou, né? É, o indivíduo, a pessoa, o aluno, ele tem que estar preparado para aquilo ali. Então, no agachamento, por exemplo, se ele tiver uma alteração de mobilidade do tornozelo, já vai dificultar para que ele agache. Se ele tiver uma alteração de mobilidade no quadril, ele vai ter uma dificuldade para agachar. Então, a gente não pode limitar a pessoa. Como você ficou, como tentaram te limitar, Sim. você não pode fazer a cadeira extensora. Você achou o ângulo e fez naquele ângulo até que você conseguisse completar todo o ângulo da cadeira. Então, a gente precisa trabalhar esse corpo, preparar ele para fazer aquele determinado movimento. Não existe um movimento mais lesivo do que o outro. O que vai ser lesivo é se você tem alguma alteração biomecânica. Isso pode favorecer a sua lesão. Então, todos os movimentos, você respeitando ali a carga que você aguenta, você respeitando o volume, é muito difícil você ter uma lesão dentro de uma academia. Isso vai acontecer se você extrapolar. Perfeito. Exatamente, é o que o Daniel falou. A estrutura é importante. Estrutura é articulação, ossos, mas vira uma consequência de algum problema biomecânico. Então, a musculatura em si, fazendo essa análise e vendo o que está desequilibrado, o que a gente pode otimizar, vou chutar aí, é chute, mas pelo menos vai minimizar uma chance aí de uns 80%, 90% de você ter uma lesão. Então o cara que tá fazendo ali o trabalho certinho, tá treinando bem, tá fazendo a mobilidade dele, Pode agachar. pode quando- fazer tranquilo. Até o CrossFit mesmo, que na polêmica é um esporte que é lesivo, mas não por conta do esporte em si e como ele é executado, como ele é Sim. passado, às vezes na O emoção. problema não é do esporte, o problema é de quem De pratica. quem pratica. A maioria das coisas é assim, A né? maioria das lesões vem, tirando o futebol, que é altamente lesivo, porque tem muito contato, você tem rotação, mas esportes como musculação, crossfit, beach tênis, a lesão vem pelo excesso. Se a pessoa não respeitar o limite, a chance de lesão Olha, vai e a ser gente- Sabe maior. o que mais machuca no CrossFit? O quê? O ego. Boa. É em tudo, né? Na musculação isso é fato. No fisiculturismo, E né? agora cada vez mais cedo, porque os Enzos estão indo com o ego do Ramondino. Exatamente. Ó, eu queria que antes da gente começar a encerrar esse episódio, cada um de vocês passasse uma mensagem para a galera que está assistindo, que o nosso podcast traz muito fisiculturista, traz muito a galera da musculação em si. Qual o recado que você tem para dar para essa galera, Léo? Você como um fisioterapeuta esportivo, o que esse cara tem que colocar na consciência dele aí? Então já vamos criar polêmica, né? Vamos, é isso. Primeira coisa que você tem que saber é que liberação miofascial não existe. O que existe é um relaxamento muscular e a fáscia não consegue ser liberada. Então, muitas vezes é vendido de forma comercial mesmo, ventosa, raspadores, que faz aumentar até o seu índice de dor. É o que a gente chama de sensibilização do sistema nervoso central. E isso, consequentemente, pode atrapalhar o seu treino. Então, a musculatura precisa de um certo tempo para regenerar e, às vezes, você não tem esse tempo. Perfeito. E às vezes ali ficar apertando, botando ventosa, piora o caso. E aí, pensando no atleta de fisiculturismo, eu já estive lá, você ter qualquer tipo de marca no corpo não é bacana na hora da apresentação. Então, Sim. isso aí pode mudar até a coloração da tinta. Verdade. Então, foque mais em exercícios, até porque o tipo de exercício pode ser um tipo de liberação ou de relaxamento muscular. Quando você contrai o bíceps, o tríceps está relaxado. Então, é uma maneira da gente fazer essa E liberação. aquele rolinho de academia funciona? Cara, eu não curto indica- muito não, Não, tudo porque bem. muitas vezes a pessoa, ao fazer o rolinho, fica massageando de uma certa maneira que estimula esses pontos de tensão. Aí Então, a dói médio e mais. longo prazo, a dor vai virar crônica, como o Daniel falou. Então, o meu recado final é que o movimento cura. Não tem coisa melhor do que o movimento para a gente Em poder si, tratar. né? É o exercício bem feito. Um exercício bem feito, isso aí. Falando especificamente para vocês fisiculturistas, que é o Nicho aqui o nosso. nicho aqui do canal, continue treinando, tendo cuidado para não... Claro que o esporte de alto rendimento vocês precisam exceder, né?
senão vocês não seriam atletas, seria igual a mim, que eu não sou atleta fisiculturista, mas sempre respeitando a progressão, para que vocês possam evitar essas lesões e procurar sempre um fisioterapeuta, porque o atleta de alto rendimento precisa ter um acompanhamento. Eu costumo brincar que é a pirâmide, né? Você começa a fazer uma atividade física, não é só você ir lá e fazer atividade física. Tem o educador físico, tem o nutricionista, tem o fisioterapeuta. Sim. Então, precisa ter esse combo para que você possa manter mais tempo na atividade física. Ô Bruno, eu posso roubar o seu espaço aqui Na e hora. até dar uma ideia de você que está nos acompanhando, se tiver alguma dúvida, se quiser saber alguma coisa a mais do que a gente falou aqui, mandar a pergunta para o Bruno, escrever aqui no chat embaixo, que daí quem sabe a Boa. gente não pode fazer um episódio só para responder Só essas respondendo, dúvidas, né? tirando dúvida. Perfeito. A gente vai fazer a parte 2, porque ficou muita coisa pra gente falar ainda. Igual a gente estava conversando ali antes, é muito assunto, é muita coisa que a gente pode passar. E é igual você falou, mas às vezes muita gente está assistindo, são os meninos novos que estão chegando na musculação cada vez mais. E hoje a gente está aqui passando informação para eles que na nossa época não tinha. Exatamente. Então hoje o que a gente está fazendo aqui, se vocês estão aqui, é merecimento de vocês, eu fico feliz por vocês estarem aqui, é para a gente passar informação à frente de cada vez mais as pessoas se machucarem menos, cada vez mais entender que o movimento cura e que precisa de profissionais realmente para te acompanhar. Não é você jogar no chat GPT como se cura uma epicondilite. O chat vai te dar, mas e aí, você sabe fazer? Mas ele vai te dar uma informação de internet totalmente. Então, o profissional em si, ainda mais da saúde, ele nunca vai ser trocado por nada da internet. E esse acompanhamento é importante para que você possa se manter durante muito tempo na atividade física. Exato. Não é fazer só esse projeto verão, é mudança do estilo de vida. E se você mantém uma atividade física, você vai progredir naturalmente. Isso é normal em qualquer esporte, em qualquer área da vida, na verdade, né? Então não é só fazer durante 2, 3 meses. Você precisa manter, você precisa colocar como seu estilo de vida. Eu brinco com o Léo que quando ele começou o CrossFit, ele não tinha mobilidade de ombro nenhuma, todo travado. E hoje você vê, ele faz praticamente todos os movimentos, Natural mesmo já. tendo as lesões que ele tinha, e os movimentos ficaram muito mais fluidos, porque ele manteve ali na atividade, no esporte. Então, é uma constância para que você possa se manter mais tempo. Hoje a gente vê no futebol, que é o parâmetro nosso no Brasil, antigamente se aposentava com 30 anos. Hoje tem gente com 42, 43 anos jogando. Isso se deve aos cuidados de fisioterapia, parte bioquímica, tudo isso evoluiu e ajuda a se manter mais tempo no esporte. Então, a importância desse acompanhamento. Perfeito. Então, faça vocês o convite para quem não conhece o trabalho de vocês, qual é o Instagram de vocês, aonde encontrar o serviço de vocês. Fala lá. @Dr. Léo Prete. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida que ficou, pode Se acessar mandar um lá, direct lá, você responde? com certeza. E fica o convite para conhecer, né, o Instituto Quali, ali na Praia do Canto. Quem quiser aparecer, a gente vai deixar o telefone. Tem o Septis Spa Recovery também na Mata da Praia. Quem quiser conhecer também está convidado. Perfeito. E uma honra estar aqui contigo. Satisfação demais receber vocês aqui. Deixa seu arroba aí também, Daniel. Agradeço o convite, agradeço a participação aqui, foi bem bacana. Estava um pouquinho nervoso antes, mas foi legal. O meu é o @Daniel Beleza, Beleza com S. E fica o convite para vocês conhecerem o nosso instituto. Se tiver qualquer dúvida, é só mandar lá que a gente responde. Ó, e se você chegou no final desse vídeo, não se esqueça de curtir e deixa seu comentário aí. O que você achou desse episódio? O que você achou da informação dos meninos? Curte, comenta e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveita e ativa o sininho para todos os vídeos, quando sair, você vai ser o primeiro a receber. Mais uma vez agradecendo os patrocinadores, a RZ, o Mestre dos Suplementos, Projeto Sucesso, que é a consultoria fitness que mais vende, te trazendo resultado rápido e seguro. Igual eles falaram, saúde em primeiro lugar, mas dá para trazer um resultado top para você em apenas 30 dias. E esses caras trouxeram para vocês muita coisa boa para vocês colocarem na cabeça e acolher. Assim a gente se encerra o episódio de hoje. Gabriel, muito obrigado por tudo e valeu!